E agora nós temos a nossa presença do querido conselheiro César Miola. Como eu disse, difícil achar uma trincheira que o doutor César não esteja, né, Marcelo? Estamos no GAEP juntos, estamos agora recentemente nessa questão do 5G, que foi aprovado pelo TCU. Já recebo os cumprimentos do Ministério Público, doutor César, porque de fato não foi fácil essa luta, acompanhamos bastante. Enfim, né, o doutor César é bastante conhecido nosso e ele vai falar sobre o contexto brasileiro a partir da pandemia do Covid-19 e seus rebatimentos na política da educação. O doutor César é presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rio Branco e vice-presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom. O doutor César, como eu disse, já é parceiro. Fique bem à vontade. Doutor César, para o senhor ter uma ideia, aqui eu tenho a lista com os municípios do estado do Rio Grande do Sul, você sabe que é conselheiro do Tribunal de Contas do nosso estado. Temos Santo Antônio do Planalto, Herveiras, Mato Castelhano, Fortaleza dos Vales, Soledade, Progresso, Centenário, Independência. Eu não vou gastar o seu tempo, né? Mas assim, são tantas pessoas em prol da educação que nos deixa muito orgulhoso de hoje estar aqui recebendo vocês. Então, doutor César, por favor, tome a palavra, estamos ansiosos também para lhe ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, cara doutora Luciana Casarotto, dedicada promotora, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Aproveito para cumprimentá-la por seu zeloso e competente trabalho. E também na sua pessoa saúdo todos os membros e servidores do Ministério Público Gaúcho que agora nos acompanham, reforçando aqui o meu respeito e admiração por essa instituição tão importante para o Estado de Direito, para a democracia e para a efetivação dos direitos fundamentais. E, com o máximo respeito, até tomo a liberdade de tratar os membros do Ministério Público como colegas, integrante que fui dessa instituição junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Estimado Ítalo Dutra, chefe de educação do Unicef do Brasil, um valoroso, dedicado e competente profissional, um gaúcho afetivo, a quem aqui agora abraço. Minha saudação à secretária estadual da Educação, professora Raquel Teixeira, que talvez não esteja mais acompanhando, mas fica aqui o meu registro, assim como também quero saudar o estimado professor Marcelo Ferreira da Costa, vice-presidente nacional da Undime, com quem dialogamos no âmbito dos diversos coletivos dos quais participamos, e também a professora Maristela Ferrari Guacelli, que é a presidente estadual da Undime. Aliás, devo registrar aqui de público, a Undime é uma dedicada parceira que temos no controle externo, com quem dialogamos de maneira muito construtiva e respeitosa. Prezada doutora Marta Beltrame, diretora do CIAF, dedicados gestores e técnicos educacionais. A propósito, eu agora acompanhava, porque eu permaneci na sala, embora com a câmera desligada, viu, doutora Luciana? Eu lia uma postagem aqui no chat do YouTube e vi uma mensagem da orientadora educacional Cleonice e lembrei que, num dos municípios onde trabalhei, há mais de 30 anos, tínhamos uma pequena escola com o nome da instituição onde ela trabalha. Lá era uma escola rural, multisseriada, com um professor unidocente e que também homenageava o educador Emílio Kemp, que, salvo engano, é também fundador do nosso colégio Protásio Alves. Também foi mencionado aqui o fato de muitos municípios gaúchos estarem acompanhando essas atividades e eu posso dizer que conheço vários deles, alguns, inclusive, visitando como auditor do nosso TCE. Minhas caras professoras, estimados professores, profissionais de educação, sempre a minha homenagem com gratidão e o estímulo para que prossigam. Sou reverente às mestras e aos mestres. E, enfim, uma saudação a todas as pessoas que participam deste evento. O título que foi estabelecido para esta reunião, para esse diálogo, contempla a palavra desafio. E essa expressão, quero lhes dizer, aparece na maioria dos seminários, lives, mesas de debate das quais tenho participado.
Aliás, em um evento recente também, partícipes, Unicef e a Undime, falávamos em desafios relacionados à busca ativa, à matrícula a qualquer tempo. E porque se trata mesmo de um contexto marcado por muitas inquietudes, preocupações, e eu diria até certas perplexidades, conforme já se referiu aqui, de diferentes formas nas pessoas que me antecederam. E é bom porque a dirigente organização trouxe, então, para essa abordagem, múltiplos olhares, como podemos perceber, para um mesmo problema, para um mesmo processo, ou seja, como olhar e enfrentar e superar esses desafios. Mas também eu vejo que desafios são molas propulsoras que alimentam a esperança e, eu diria, até a indignação, e nos dizem que tudo não está bem, que nossas responsabilidades não nos permitem circular apenas na moldura que, para nós, sobretudo falo para os agentes públicos, está naquele plexo das atribuições previstas legalmente. Eu diria, e eu acho que nós podemos consensar quanto a isso, que desafios só são vencidos com um chamado algo mais, que envolve uma certa dose de ousadia, esforço, amor. A doutora Luciana lembrou no início, e agora tangenciou novamente, Rubem Alves e a sua encantadora referência ao jardim e ao jardineiro. Eu gosto muito desse texto do professor Rubem Alves. E tenho dito que precisamos de muitos e de bons jardineiros para termos muitos e belos jardins, utilizando essa construção tão bonita que ele fez. E eu quero também aqui apresentar uma espécie assim, de habeas corpus preventivo, já que estou num ambiente onde há também muitos profissionais da área do direito, haja vista que, embora a minha licenciatura, não sou um profissional da educação, e com isso, então, eu já peço assim uma espécie de absolvição por impropriedades técnicas, equívocos conceituais, lacunas argumentativas. Certamente que o viés do auditor, do procurador, do julgador, provavelmente ficarão mais evidentes. Mas este espaço que o EBP Gaúcho gentilmente me oferece hoje é também uma oportunidade para aprender, eu diria, para compartilhar, e já aprendi muito aqui, e também para cooperar. Aliás, essa palavra cooperação, federalismo cooperativo tem vindo muito à tona, sobretudo a partir do contexto da pandemia, e nós temos tentado materializar essa cooperação de diferentes formas. Este evento tem um pouco também dessa dimensão, me parece. E dentre as tantas lições que estes tenebrosos tempos têm me deixado, eu destaco o quanto tenho podido conhecer das dificuldades que marcam a gestão dessa política pública. Por isso, o reconhecimento que sempre faço às gestoras, aos gestores educacionais e a todos os que atuam na área. Mas também posso dizer do extraordinário capital humano com que contamos nos nossos quadros administrativos, técnicos, pedagógicos da administração pública do Estado do país. E, igualmente, de experiências exitosas que temos, Brasil afora, que podem ser, sim, aproveitadas, respeitadas as peculiaridades locais. Não queremos trazer para a fronteira do Rio Grande do Sul uma experiência que nem sempre poderá ser exitosa aqui, se foi em outro estado da federação, e poderíamos multiplicar as referências. Mas o fato é que há um conjunto de aspectos comuns, comprovados por evidências que demonstram, sim, que há práticas, que há conteúdos, que há métodos que, replicados, alcançam resultados efetivos. Eu tomo a liberdade de mencionar um trabalho elaborado pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa, instituto esse que congrega os 33 tribunais de contas do Brasil, com interdisciplinaridade e evidências no debate educacional, chamado Educação que Faz a Diferença, que é uma pesquisa com as redes de ensino fundamental do país mantidas pelos municípios, que está disponível na internet para acesso público, já foi também disponibilizado a organização do evento, e ali nós, do controle externo, junto com o ambiente acadêmico, procuramos trazer à tona não apenas aquilo que é muito presente na nossa função controladora de apontar as chamadas falhas, as ditas inconformidades, mas mostrar os bons exemplos e dizer que eles podem ser aproveitados.
Aliás, há uma frase que eu atribuo, não tenho certeza se é dele, mas dou o crédito dessa forma, ao professor Ricardo Paes de Barros, que teria dito algo nesses termos. Nós sabemos fazer educação de qualidade no Brasil, o que talvez não saibamos, muitas vezes, é copiar, é aproveitar os bons exemplos, fazer uso das evidências, de acordo, claro, com cada realidade desse grande, desse rico, desse diversificado contexto que vive o nosso país. Então, na perspectiva dos tribunais de contas, gostaria de fazer uma referência nesse sentido, das suas entidades representativas, particularmente o Instituto Rui Barbosa, a Tricom. Posso dizer que, ao longo dos últimos anos, cada vez mais fomos fortalecendo o entendimento de que já não cabia mais pretender a máxima efetividade do controle externo apenas isoladamente, ou seja, olhar o controle dessa política pública no viés, na perspectiva do órgão de controle estritamente. Então, para além dessa atuação tradicional de verificação das colunas da receita e da despesa, por assim dizer, nós temos procurado avançar na análise do chamado desempenho material, ou seja, se os recursos investidos, e nós cobramos os investimentos, sobretudo o piso constitucional, se eles não apenas o são na sua plenitude, conforme prevê a lei maior, nos termos ditados pelo Fundeb, mas se todas as crianças, adolescentes, jovens estão na escola, se ali estão na idade certa, independente do formato, agora nós temos muito ainda esse modelo híbrido, aprendendo, crescendo. E se todos os meios materiais e os recursos humanos estão sendo assegurados e traduzidos em entregas à comunidade escolar, à sociedade. Enfim, eu diria, se o direito à educação é também tratado como um dever para os governantes. Direito fundamental numa face, dever fundamental para aqueles que governam e dirigem na outra perspectiva. E no âmbito do nosso Comitê da Educação, sobretudo durante esse período da pandemia, muito em regime de colaboração com poderes, órgãos, entidades, temos emitido notas técnicas, estudos, feito pesquisas, tentando colaborar nesse processo de qualificar, de melhorar cada vez mais o desempenho na política pública da educação, que é normalmente dita como prioritária, embora nem sempre essa prioridade, eu diria, se traduza nos orçamentos. E sabemos que não há direitos se não houver dinheiro aplicado com probidade e com eficiência. E entendemos nós que esses objetivos dependem, claro, de órgãos com autonomia, com capacidade técnica, com independência, com determinação política, mas concluímos que o acompanhamento, a fiscalização, a avaliação das políticas públicas demanda esforço coletivo, sem a pretensão de qualquer exclusividade. E nesse contexto, então, emergem muitas parcerias, como as que temos com a Undime, a UNCME, o Unicef, universidades, o Conselho Nacional de Justiça, onde participamos no Pacto pela Primeira Infância, o protocolo celebrado junto com o Unicef e com o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo. E, mais recentemente, fruto de um convênio das nossas entidades corporativas com o Instituto Articule, foi firmado, então, em 2020, antes da pandemia, um acordo que visava inicialmente a constituição de laboratórios de inovação para articulação interinstitucional. Mas com o fechamento das escolas, com todos os impactos que houve em função da Covid-19, nós, então, migramos para os chamados gabinetes de articulação para o enfrentamento da pandemia na educação, os GAEPs, que foram lembrados aqui há pouco pelo prezado secretário Marcelo Ferreira da Costa. Então, nessas instâncias de discussão, os poderes de Estado locais, em conjunto com os gestores, representantes de entidades, conselheiros de educação, deliberam e estudam propostas para reduzir o impacto da pandemia na educação. E um aspecto importante, sobretudo para os gestores: quantos gestores contataram comigo ao longo desse período da pandemia em temas relacionados à gestão da educação? E esses GAEPs têm ajudado a oferecer mais segurança jurídica para a tomada de decisões, evitando um pouco aquilo que se tem chamado, embora não goste muito da locução, apagão das canetas, e minimizando também judicializações, o que é muito significativo. Esse projeto começou num piloto em Rondônia, depois se seguiu em Goiás, que é o estado do nosso estimado vice-presidente da Undime,
também está em Mato Grosso do Sul, e mais recentemente constituímos o GAEP Brasil, que é um foro, então, de âmbito nacional, com essa ideia de pluralidade, e que já está operando ativamente, inclusive cumprindo um pouco, embora não pretenda se substituir a nenhum órgão de controle, a nenhuma instância administrativa, legislativa, claro que não, mas cumpre um pouco o papel de articulação, de aproximação, de oferecimento de espaços dialógicos que se espera com o sistema de educação previsto na nossa Constituição, previsto no PNE, e que deveria ser estabelecido desde 2016. E o Ministério Público Brasileiro participa do GAEP com a sua sempre valiosa contribuição, com os seus conhecimentos, com a sua experiência. Pois muito bem, se nós antes da pandemia já tínhamos um contingente muito grande de meninas, de meninos fora da escola, algo em torno de 1 milhão, foi dito aqui, mencionado o número pelo prezado Ítalo Dutra, esse contingente, ao longo do período, superou a marca dos 5 milhões de crianças e adolescentes que, na prática, e vamos falar em termos objetivos, tiveram o seu direito à educação negado. E buscar, então, essas crianças, e nós estamos aqui num evento que trata de busca ativa, buscar essas crianças, ir ao encontro desses adolescentes, trazê-los ao convívio escolar novamente, englobando-se aqui, claro, na ideia de escola, o espaço mais amplo, haja vista que ainda há escolas que estão funcionando de uma forma não presencial, ou muitas delas ainda no modelo híbrido. Essa iniciativa, esse movimento requer proatividade de autoridades públicas, das redes de proteção, nós sabemos, para reverter o cenário da exclusão, mobilização junto às famílias, e sobre isso se falou bastante aqui. Mas, para além de buscar o retorno, e já numa situação de emergência, porque nós estamos vivendo, sim, uma emergência nesse terreno, é preciso desenvolver ações continuadas. É a leitura que eu tenho desse processo, inclusive visitando presencialmente muitas escolas ao longo dos últimos anos, aqui do meu estado e até, quando possível, em deslocamento por outras unidades da federação. Esse diálogo com a escola, para mim, é muito rico. E me parece que a melhor busca ativa, e aqui fala alguém que, repito, não é profissional da área, é aquela que se processa de maneira continuada. Claro, repito, estamos agora num quadro de emergência, mas a busca ativa, aqui colocada um tanto quanto entre aspas, é aquela do dia a dia, quando se detectam os sintomas da possível evasão, do possível abandono, e então aqui o melhor remédio é, mais uma vez, usado aqui, o da prevenção. Essa busca ativa, nós sabemos, ela vem referida em várias estratégias do Plano Nacional de Educação e vale para as diferentes etapas da educação básica, precisa ser estimulada e também exigida, sim, pelos órgãos de controle. O trabalho do Ministério Público, nesse particular, com a sua expertise, com a sua capilaridade, é extremamente importante. E realizá-la, levá-la a cabo de maneira adequada, nós sabemos, não é uma tarefa fácil. E também não emergiu aqui no contexto da pandemia, já se falou aqui, várias pessoas comentaram. A própria presidente da Undime estadual, a secretária Maristela Aguacelli, tocou no assunto. Não é uma tarefa simples, uma iniciativa de fácil execução. E eu diria assim que nunca foi mesmo. Exige muita articulação intersetorial, as unidades relacionadas à educação, à saúde, à assistência social, à proteção integral de uma maneira geral, o próprio Conselho Tutelar, enfim, regime de colaboração e com muito despreendimento. Busca ativa é uma expressão muito significativa para fazer uma rima forçada. E uma das ações que nós temos no nosso Comitê da Educação, do Instituto Rui Barbosa, diz exatamente com a parceria junto à Undime, estimulando os tribunais de contas a serem ativos nesse processo. Temos uma grande mobilização Brasil afora, vários tribunais diretamente engajados nesse trabalho, em parceria com o Unicef, com a Undime, no contexto do qual, inclusive, nós lançamos recentemente a cartilha Todos na Escola, que traz uma série de orientações sobre o tema da busca ativa escolar, procurando ajudar os gestores
alertar para a importância dessa pauta e, além da divulgação no próprio espaço institucional do Unicef, também o documento pode ser encontrado no sítio do Instituto Rui Barbosa na internet. Aliás, eu gostaria de fazer aqui um recorte agora. As gestões locais, aquelas investidas particularmente neste ano, têm um papel particularmente destacado, eu diria. Pode parecer demasiada essa afirmação, mas eu tenho convicção de que é correto dizer isso. Tem um papel muito importante nos rumos da educação brasileira, porque estamos vivendo o contexto da pandemia, com os déficits de aprendizagem, com a evasão, com o abandono, e o período administrativo iniciado em janeiro se encerra em 2024, nós sabemos, quando também encerra o prazo de vigência do atual Plano Nacional de Educação, e eu poderia fazer referência aqui às muitas metas, ou à maioria das metas do PNE, correndo risco hoje de não serem cumpridas dentro desse período, dentro dos prazos estabelecidos, mas focaria particularmente para o escopo deste encontro as metas 1B, no que se refere, então, ao atendimento em creche, 50% das crianças de 0 a 3 anos até 2024, e a meta 2. Aliás, em relação à creche, nós temos municípios no estado, sabemos que já alcançaram plenamente esse objetivo, alguns até superando em muito, mas temos tantos outros que estão aquém e diversos deles com perspectiva praticamente nula de cumprirem a meta. Eu tenho falado em algumas lives das quais participo. Há um tempo atrás, eu levei ao colegiado um processo onde o desempenho na educação infantil, no caso concreto, a taxa de crescimento na oferta de vagas, e nem estou falando num terreno qualitativo, falando apenas em quantidade de vagas. A oferta de vagas tinha um crescimento próximo de zero, quase nulo, o que levava a me dizer naquela ocasião o seguinte, que os bebês que estão nascendo naquele município agora poderão ser no futuro vovôs e vovós e os seus netos não terem vaga na creche. E quem são essas crianças? Sabemos nós. São aquelas que estão no contexto das famílias mais carentes, que vivem mais fortemente a desigualdade e que precisam desse acompanhamento, dessa ação do poder público, dessa atuação controladora que nos cabe. E por isso uma outra referência importante, porque agora nós estamos no prazo de envio. Se não foi enviado, será feito em seguida o envio do projeto de lei do Plano Plurianual dos nossos municípios para o próximo quadriênio. E é importante que nós todos acompanhemos para que se verifique se há ali exatamente a atenção à primeira infância, à educação infantil, à educação básica no âmbito, claro, da atribuição princípio dos municípios, que no caso envolve a educação infantil e o ensino fundamental. E, então, nesse contexto, nós temos procurado continuadamente mobilizar os tribunais de contas no nosso comitê, com a emissão de notas técnicas, outras vezes são notas conjuntas de todas as entidades do sistema de controle. É importante referir, como a maioria certamente sabe, nós não temos no Brasil um Conselho Nacional de Tribunais de Contas, tal qual ocorre no Poder Judiciário e no Ministério Público. Então, essa ação institucional de articulação, de coordenação, de mobilização, conta muito com o trabalho das entidades associativas, que fazem muito mais esse papel até do que aquele que seria natural com o espectro de atuação corporativa. Essas notas têm sido emitidas, eu disse, regularmente, estão disponíveis todas elas na internet, mais recentemente 2, uma tratando desse tema da agenda da educação até 2024 e uma outra abordando a não aplicação, mencionando reflexos da não aplicação de recursos na educação no ano passado e a perspectiva existente para 2021, chamado piso constitucional. Me parece que é importante assentar que, para falar em efetividade da busca ativa, nós precisamos também referir o tema da matrícula a qualquer tempo, ao longo do ano letivo, portanto, e não apenas no período tradicional de matrículas. Porque é fundamental que a identificação da criança ou do adolescente fora da escola resulte em restabelecimento imediato do vínculo, sob pena de ele se perder, de todo o esforço resultar infrutífero, uma espécie de vitória de Pirro. Sobre esse tema, eu gostaria de insistir.
não basta apenas ampliar o período de matrícula, é preciso criar condições objetivas de acesso, de enturmação, de permanência, um desafio grande, eu sei, para os gestores, para os profissionais da educação. Aliás, para darmos curso à busca ativa e a matrícula a qualquer tempo, o regime de colaboração entre estados e municípios é fundamental. Eu tenho dito, e essa frase não é minha, é antiga, não há um estudante estadual ou um estudante municipal. São estudantes das nossas redes de educação básica. E a ninguém é dado fazer essa distinção. Então, esse acesso à educação básica, que é obrigatório e constitui direito público subjetivo, pode e deve levar, se for o caso, à responsabilização das autoridades competentes, embora nós nunca trabalhemos essa pauta nessa perspectiva, porque me parece que o diálogo e a construção coletiva são muito mais efetivos, muito mais eficazes. E o Comitê da Educação do IRB, voltando ao nosso trabalho, nessa semana emitiu uma outra nota que vai muito ao encontro do que estou aqui falando agora, recomendando que os órgãos de controle adotem medidas de orientação, de acompanhamento, de fiscalização relativamente a esse tema da matrícula a qualquer tempo e quanto a um componente que me parece fundamental nesse processo, que é o transporte escolar. E ali constam algumas diretrizes, eu vou procurar fazer a leitura muito rápida aqui para não cansá-los. Mas, no tocante à matrícula a qualquer tempo, uma proposição para que se oriente todos os jurisdicionados de cada tribunal, os respectivos municípios, no caso, sobretudo, no sentido de que o censo escolar é um instrumento que auxilia, e o Ítalo Dutra lembrou bem aqui, a riqueza de dados do nosso censo escolar. Ele auxilia o planejamento da política pública da educação, mas não pode ser um limitador ao ato da matrícula. E, a propósito, faço aqui um recorte, o censo escolar, nas últimas semanas, nós, dos Tribunais de Contas, fizemos um grande trabalho de mobilização para que haja o preenchimento correto, o prazo se esgotava no último dia 23, porque esses dados são autodeclaratórios e mesmo depois, passada já essa data do dia 23, poderão ser retificados nos prazos abertos pelo INEP para sanar eventuais imprecisões e incorreções. É por isso que eu não acolho a crítica que muitos gestores às vezes fazem de que seus dados no censo não estão corretos. Pois é, mas eles não são preenchidos pelos órgãos de controle ou por terceiros, são os próprios entes públicos que o alimentam. Então, por isso, a importância de treinar, de capacitar esses agentes encarregados da alimentação do censo. Ainda sugerimos aos tribunais que essa matrícula seja destacada aos entes públicos, não constitui um ato burocrático, mas sim a garantia do próprio direito à educação. Falamos ali da importância do orçamento, da previsão dos recursos, que esse processo de reinserção seja realizado com o devido acompanhamento pedagógico específico, com os recursos necessários, sobretudo nesse contexto da pandemia, e que a alegação de ausência de recursos para efetivar a matrícula a qualquer tempo pode significar a negação ao direito subjetivo à educação e com as suas consequências. E também nos ocupamos, nesse documento, do transporte escolar, sobre a sua importância, a necessidade de um diálogo interinstitucional, inclusive com a eventual reativação dos contratos porventura suspensos, novas contratações, que o êxito da retomada presencial das aulas depende muito desse comprometimento integral e articulado de todas as redes de ensino envolvidas. Mas, sobretudo, estimulamos os tribunais de contas a servirem de espaços de mediação, de diálogo, de busca de soluções consensadas para superar os eventuais impasses, porque nós sabemos que eles existem Brasil afora, sobretudo na questão do transporte escolar. E, claro, tudo isso demandando investimentos dos entes públicos. E, mais uma vez, volto aqui, sendo repetitivo, deliberadamente, na importância dos regimes de colaboração. Aliás, a Constituição é clara ao dizer que a União, inclusive, tem um papel muito importante nesse processo, não apenas para prestar apoio técnico, mas também financeiro a estados e municípios. E é por isso, então, falando em recursos, que eu também tenho respeitosamente contra-argumentado quando se diz que em 2020, o ano passado e agora, neste ano,
houve e há dificuldades para se cumprir o piso constitucional da educação. Situações pontuais, certamente, podem ter ocorrido dificuldades a serem apreciadas, mas não me parece razoável sustentar-se como regra nesse sentido, com tantas demandas a serem satisfeitas. E, com essas demandas a serem satisfeitas na área da infraestrutura escolar, do acesso à internet, muitas vezes do não pagamento do piso do magistério, fica difícil, de fato, entender que se possa excluir a possibilidade de eventual responsabilização pela não aplicação dos mínimos constitucionais, repito, no ano passado e neste ano. Ora, a pandemia, o estado de calamidade, a rigor, pode-se dizer, já eram públicos em março do ano passado. Então, como se tratou do ponto de vista do planejamento das demandas ao longo de todo esse período? O posicionamento que os tribunais de contas têm adotado, inclusive emitindo uma nota há poucos dias, é no sentido de que vamos sim examinar, caso a caso, a situação concreta para verificar se houve alguma situação intransponível, porque o recurso público, claro, não pode ser aplicado, aspas, simplesmente por aplicar. Nós precisamos zelar pela eficiência, pelo conjunto dos princípios constitucionais, mas pela eficiência e pela efetividade. Não se pode despender verba pública tão escassa apenas, entre aspas, porque se tem um comando maior. Não. Deve-se fazer uma gestão profissional, um processo de planejamento que diz a Constituição é determinante para o setor público e, dentro desse processo de planejamento, realizar os investimentos. Porque, afinal de contas, o Brasil, os dados do referido censo mostram, o Brasil tem cerca de 35 mil escolas que não têm nenhum acesso à internet, escolas de educação básica. Estudam em escolas da educação básica brasileira mais de 8 milhões de estudantes que estão matriculados, vinculados a escolas que não têm conexão à banda larga. Quase 60 mil escolas públicas de educação básica não têm quadra ou pátio coberto, que são espaços, nós sabemos, muito importantes para o acolhimento, para o desenvolvimento de outras atividades, não apenas pedagógicas. E o censo mostra também que quase 74 mil escolas brasileiras não dispõem de coleta de esgoto, e há outros problemas evidenciados no censo escolar, num trabalho que nós compilamos e que também está à disposição para consulta pública no nosso portal na internet. Eu acredito que o que mantém e recoloca a criança ou adolescente na escola é fundamentalmente motivação. Mas, como se lembrou aqui muito a partir da referência sensível, pertinente da secretária Raquel Teixeira, a argumentação trabalhada pelo meu caro Ítalo, nós temos uma dimensão maior a considerar nesse processo, que envolve várias faces das políticas públicas, incluindo, portanto, um olhar para o atendimento integral, que vislumbra o fenômeno em dimensões como o emprego, a renda, a proteção social, a assistência, a segurança, a saúde. Claro, focando especificamente no plano escolar, e eu falava na motivação, que no caso da escola, me parece, começa pelo acolhimento. Acolhimento no sentido mais amplo que se possa dar a essa expressão. Motivação, que envolve professores bem remunerados, com formação continuada, capacitação, sobretudo para estes tempos tormentosos que nós vivemos. É o atendimento socioemocional, são fatores que vão se somando nesse processo de preservação dos vínculos ou da sua retomada para aqueles que se evadiram, que abandonaram. Condições sanitárias, o cumprimento dos tão falados protocolos sanitários, conforto térmico nas escolas. Não é? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos os exemplos extremos de dias muito gélidos no inverno e muito quentes no verão, escolas, por vezes, que não oferecem nenhum conforto nesse sentido. São equipamentos de sinal de internet na escola e nas famílias. É importante dizer isso. Aliás, sobre internet, além da referência feita há pouco aqui ao edital do 5G, apreciado pelo TCU, onde há uma deliberação cujo conteúdo final eu ainda não tive acesso, mas para assegurar-se
internet de qualidade em todas as escolas públicas da educação básica do país, é preciso que a internet chegue às famílias. Preocupação já aqui também referida. Às vezes, o único smartphone, com poucas condições, com poucos recursos, é aquele utilizado pelo pai, pela mãe para as suas atividades laborais, para as suas necessidades, e as atividades pedagógicas, o acesso a conteúdo, a aulas, a videoaulas fica extremamente dificultado. Então, são duas pontas a serem enfrentadas. E a outra ponta pode ser atendida, pelo menos em parte, com a Lei 14.172, que previu mais de 3 bilhões de reais para este objetivo, para atender os alunos, os professores. Estimou-se mais de 18 milhões de estudantes como beneficiários dessa lei, que agora se vê questionada no Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade. Já tem uma medida provisória alterando prazos previstos nessa lei, e a Tricom, inclusive, estuda a possível habilitação nessas ADIs, porque agora já são duas, a da lei e a envolvendo a própria MP, a sua habilitação como amicus curiae, porque ela é fundamental para dar concretude ao direito fundamental à educação. Se falou num evento do qual eu participei há poucos dias, a escola, a caneta, o lápis, a lousa, a pedra para os mais antigos, o quadro negro, como se falava no meu tempo, esses instrumentos, se não estão superados, eles precisam ser atualizados, conviver com a tecnologia, com a modernidade. Não que a tecnologia substitua o processo pedagógico como um todo, a insubstituível presença do professor, mas são instrumentos que vão facilitar, ajudar, repito, a concretizar esse direito fundamental. E se mencionou aqui, e eu gosto de insistir muito, para esse processo de acolhimento, de retomada, de manutenção de vínculos, um programa de alimentação escolar com qualidade, com produtos balanceados, transporte escolar seguro, acessível, que viabilize todo esse processo. E gostaria de fazer uma breve referência, eu sei que já estou me demorando, mas pretendo acelerar. Há um projeto de lei 2228, de 2020, projeto esse que foi apreciado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados nesta semana e já encaminhado ao Senado Federal. É um projeto de lei de iniciativa do deputado Pedro Cunha Lima, que até recentemente presidia a Comissão de Educação da Câmara, agora presidida pela deputada professora Dorinha Seabra. Aliás, as homenagens a esses parlamentares dedicados à política pública da educação, que fazem assim esforços, se dedicam de maneira memorável, elogiável pela educação básica, pública, sobretudo de qualidade para todas, para todos. Esse PL tem como objetivo regular, tornando obrigatória a criação de mecanismos de levantamento e divulgação da demanda por vagas no atendimento à educação infantil de 0 a 3 anos. E me parece, numa leitura preliminar, não gostaria assim de ser enfático nessa análise, que ele dialoga com as estratégias 1.15 e 1.16 do Plano Nacional de Educação. Por exemplo, a 1.15 fala na promoção da busca ativa das crianças em idade correspondente à educação infantil, e a 1.16 dispõe que Distrito Federal e municípios, com a colaboração da União e Estados, realizarão e publicarão a cada ano o levantamento da demanda manifesta por educação infantil. Essa proposta induz ações de controle social, porque determina a divulgação da demanda por vaga e dos critérios de priorização de atendimento, o que traz transparência para esses processos. E conforme a relatora, a deputada Rosa Neide, sintetiza essas preocupações, já que não se limita simplesmente à demanda manifesta. Isso é importante dizer, até porque muitos, ou alguns pelo menos, ficaram com uma primeira impressão de que se estaria lidando com uma situação de apenas considerar-se a busca, a demanda manifesta. Não, o texto ele é muito rico e ele contribui muito, me parece, para a transparência, faz menção à articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social, direitos humanos e órgãos de proteção à infância. Enfim,
está na perspectiva de se tornar uma inovação legislativa muito importante, a dar respaldo, inclusive, àqueles atores do sistema de justiça, do próprio controle externo que lidam com essa matéria. E lá no artigo 3º, se diz que os municípios do Distrito Federal estabelecerão normas, procedimentos e prazos para definir os instrumentos da definição de levantamento da demanda, que poderá ser estabelecida, agora estou lendo, a partir da implementação de estratégia de busca ativa de crianças até 3 anos de idade. Trata também do tema das listas de espera, e a partir do levantamento da demanda não atendida, isso é importante, essa perspectiva, os entes públicos, então, deverão organizar listas de espera por ordem de colocação e, preferencialmente, por unidade escolar, com divulgação dos critérios de atendimento e acesso público aos nomes dos responsáveis legais pelas crianças. Aqui, talvez, digo eu, numa leitura ainda muito preliminar, se possa encontrar uma alternativa legítima às demandas individuais que, não raro, abarrotam varas judiciais e estão longe de representar um tratamento equitativo, justo, geral, impessoal, de forma que, não raro, se ocupam essas demandas de pretensões também, evidentemente, legítimas, mas de natureza individual. Enfim, esse projeto de lei tem, me parece, virtudes, pode vir a ser alterado, aperfeiçoado, mas trabalha com a ideia do acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência das crianças e também da ampliação de oferta de vagas, preferencialmente por meio da expansão da rede pública, condicionando o repasse de recursos federais para financiar a expansão da infraestrutura física e a aquisição de equipamentos para educação infantil ao levantamento da demanda por vagas, ou seja, mecanismos também aqui intrinsecamente indutores da realização desse procedimento. E dizendo assim que todo esse nosso esforço dos atores que estão aqui, de outras pessoas, me parece é justamente no sentido de assegurar que nenhuma criança deixe de ter acesso a uma escola de boa qualidade, com condições de segurança, com conforto, com infraestrutura adequada para ali, então, obter não apenas aquilo que a educação formal oferece, mas encontrar um espaço de convivência, de relacionamento, de desenvolvimento integral da pessoa humana, como se costuma referir. E a nossa responsabilidade desses atores que estão aqui, dos gestores do sistema de justiça, é muito grande. Aliás, há uma frase antiga de Marco Aurélio que diz que também podemos cometer uma injustiça ao não fazer nada. Então, o nosso dever de agir, a nossa responsabilidade é muito grande. Portanto, se posso ter a liberdade de fazer uma conclamação, um chamamento, é para que continuemos trabalhando, para concretizar a absoluta prioridade à criança, ao jovem, ao adolescente, prevista na Constituição, no tão citado artigo 227. Porque, se não for assim, acredito que teremos falhado e falhado gravemente. Que se assegure a cada criança brasileira, a cada menino, a cada menina, a mesma condição de igualdade, evitando aquilo que foi lembrado pelo senador Cristóvão Buarque, pelo ex-ministro, que disse em certa ocasião, salvo engano, nesses termos, que muitas vezes o destino das crianças é selado pelo CEP, indicando o lugar do nascimento dessa criança, ou pelo CPF, referindo-se à renda da família. É assim que temos procurado trabalhar na nossa perspectiva do controle externo e atuando sempre, digo, com o máximo esforço, com a máxima dedicação, com serenidade e com, repito, disposição permanente para o diálogo, a fim de que nós, com isso, também atuemos em defesa do próprio regime democrático. Eu encerro aqui porque gosto muito dessa frase que fala em democracia, lembrando de Anísio Teixeira, um pioneiro que merece todas as nossas homenagens. Disse ele, numa certa ocasião, que só existirá democracia no Brasil
no dia em que se montar no país a máquina que prepara para as democracias. Essa máquina é a escola pública, disse ele. Sim, boas escolas para todos. Esse é o propósito que haverá de nos levar ao bem de todos, que é o objetivo fundamental da República. O verdadeiro guia a nos orientar em cada palavra, em cada gesto. Muito obrigado, perdoem pela demora.